Está começando agora o Crosscast, o podcast da Cruz. A teologia da cruz ao alcance de todos. A apresentação, Pastor Carlos Elias de Souza Santos. Produção, Ministério de Comunicação da Primeira Igreja Batista de Campo Grande, Rio de Janeiro. Boa noite, pessoal. Que alegria estarmos juntos mais uma vez aqui para mais um episódio do nosso Crosscast. Aqui nós transmitimos a mensagem da cruz. Estamos aqui nos estúdios da Primeira Igreja Batista de Campo Grande, Rio de Janeiro. Sexta-feira, 21 horas e 32 minutos. Você tem sido, com certeza, abençoado nessa sexta-feira por escolher participar desta programação e por assistir esse episódio. Sexta-feira da crucificação, domingo temos o domingo da ressurreição, e o feriado vai transcorrendo. Mas temos hoje um episódio, na minha opinião, sensacional, com um convidado muito sensacional, uma pessoa preparada, capacitada, escolhida por Deus e pelo seu Espírito Santo para realizar uma obra no tema que vamos tratar. Vamos pensar hoje qual é o assunto do dia. Qual é o assunto do dia de hoje? A pergunta do dia, o assunto é: o lugar do Evangelho no templo ou nas casas? O Evangelho como conteúdo de boas novas, como uma mensagem de boas novas, eis que na cidade de Davi nasceu Cristo, o Senhor, o Salvador. Ele foi produzido e dirigido por Deus para ser colocado numa estrutura de templo, para chegar em todos os lugares, para que a gente possa ir por todo o mundo, pregar o Evangelho a toda criatura. Será que temos sempre que construir um templo? Será que temos que investir sempre em grandes estruturas e pesadas estruturas para que pessoas venham para ouvir o Evangelho? Tenho estado preocupado com isso, com a construção de megatemplos, templos caros e que às vezes custam toda a receita de dízimo para manutenção. Não há adoção de missionários, não há envio de missionários e, consequentemente, muitas vezes o ir de Jesus não é realizado. Por que não transformar cada cristão no templo, que se reúne como adorador, para sair do templo como um missionário, para usar a sua casa como uma agência do reino de Deus? Temos propostas modernas, temos propostas espirituais, temos uma volta à igreja primitiva, ao evangelho bíblico, como está em Atos dos Apóstolos, do evangelho no templo e nas casas. No Antigo Testamento, a casa, para nós, era o ponto de referência para o ensino. A instrução mosaica de Deuteronômio dizia que, sentado em casa, pais falariam do evangelho, dos ensinos, seja da lei ou da história do povo de Deus, com seus filhos na casa. A segunda vez que a palavra casa aparece no Novo Testamento, é muito interessante a pesquisa. A segunda vez que a palavra casa aparece no Novo Testamento, ela tem menção aos discípulos saindo para encontrar pessoas das casas. Se chegasse na casa, a casa fosse digna, ele levaria a paz e declararia a paz sobre aquela casa. Se ela não recebesse a paz, voltava sobre ele. Mas era do discípulo para casa a proposta de Mateus 10, 12 e 13. A relação de Jesus com o templo nunca foi uma relação muito afetuosa. A relação de Jesus com o templo foi sempre uma relação conflituosa. Mateus 21, 13 diz assim: vós tendes convertido a casa de Deus num covil de ladrões. Foi o Senhor Jesus que disse, não fica bravo comigo não. Quando ele pega o seu chicote e vai expulsar vendilhões do templo, ele está preocupado com o que a estrutura do templo tem se tornado. Muitas vezes ela se torna um refúgio, vou repetir, um refúgio para crentes não enganjados, que ficam na qualidade dos 5S, salvo, sentado, seguro, sossegado ali. O cara está parado, porque a estrutura do templo muitas vezes fornece esse tipo de segurança para ele não fazer nada. Pensando nisso, a Igreja Batista lançou, por exemplo, a Igreja Multiplicadora e lança os PGMs. Pensando nisso, temos o movimento DNA. Nosso convidado de hoje vai falar sobre isso, especialista na área de DNA e treinamento com igrejas em célula. Me lembro quando Lídia está em Filipos, Paulo vai para Filipos procurar casas. Procura Lídia e encontra a Lídia na beira de um rio, e depois que ela se converte e é batizada, ela diz: vamos comigo para a minha casa. Eu creio que o assunto de hoje é extremamente empolgante, é extremamente importante, relevante, porque à luz de Atos 5,42, a palavra do Senhor nos diz que todos os dias, no templo e nas casas, os discípulos e os apóstolos não cessavam de ensinar e de anunciar a Jesus Cristo. Por um assunto tão empolgante, tão relevante quanto esse,
só um convidado top. E hoje as câmeras vão apresentar o nosso convidado top, né? De altíssimo padrão, que vem preparado por Deus, escolhido por Deus, capacitado porque tem mãos calejadas, trabalha com o assunto. É o querido pastor Maurício do Amaral Bossuar. Que nome diferente, né? Maurício do Amaral Bossuar. Eu conheço como pastor Maurício Bossuar. Está lá no site dele. Dinâmico, jovem, empreendedor, é casado com a Aline, com certeza está assistindo a gente agora, né? Eu creio que os filhos também, o Lucas e a Bruna, vão querer ver o paizão testemunhando de um projeto que ele se dedica e põe o coração. Pastor Maurício Bossuar é formado em licenciatura plena. Ele tem licenciatura plena, melhor dizendo, em Educação Física e formou-se pela Universidade Gama Filho, se eu estou certo. Também formou-se pelo Seminário Teológico Betel e está pós-graduando na FABAT, uma área também de teologia. Ele já foi segundo vice-presidente da convenção, é pastor da Igreja Batista de Tauá desde 2012. São pelo menos 12 anos servindo fielmente a esta igreja. A igreja fica lá na rua Professor Hilarião da Rocha, 300, na Ilha do Governador. O pastor é tão preparado para cuidar de DNA e igrejas em grupos e células que ele é o coordenador de todo o projeto DNA para a Ilha do Governador. Ele vai falar sobre isso. É com esse convidado especialista que nós vamos ouvir o seu boa noite. Ele vai saudar vocês, a igreja dele, a comunidade que vão acompanhar a gente por essa sexta-feira gostosa com o programa Qual é o Lugar do Evangelho? O Evangelho tem lugar só no templo? O Evangelho tem lugar nas casas e precisa sair do templo para as casas. Pastor Maurício, seu boa noite ao pessoal e uma alegria recebê-lo aqui no nosso 20º, qual é o programa de hoje? 22º episódio. Demoramos 22 episódios, pastor, para ter a honra de vê-lo sentado nessa cadeira. Seu boa noite, pessoal que está de casa, sua saudação inicial do programa. Queridos, que a graça e a paz de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, continue abençoando a sua sexta-feira, nessa noite muito abençoada, onde eu tenho o privilégio e a honra de estar nessa mesa, em que eu sempre estive na sua condição, né, acompanhando muitos episódios, muitos dos cortes, sou fã do projeto, fã desse podcast, fã do pastor Carlos Elias. Ele exagerou um pouquinho, porque é colega amável, querido na apresentação, mas nós estamos aqui para falar de um assunto que realmente mexe com o nosso coração e a tônica da nossa vida. Amém. O senhor foi escolhido por isso, a gente percebe que os seus olhos brilham, e a igreja é resultado, né? O senhor trabalha como igreja em rede, daqui a pouquinho nós vamos apresentar melhor a igreja no intervalo, uma igreja em rede que com certeza uma das áreas fortes é a rede do discipulado, a rede dos lares, né? A rede dos pequenos grupos, das células, como o irmão chama lá. Eu vou pedir, irmão, nós vamos fechar nossa hora, nós vamos orar e já iniciamos então a nossa pauta com perguntas. Eu quero orar e pedir a bênção de Deus para o programa. Senhor, nós estamos orando ao Senhor porque nós não podemos fazer nada sem a tua direção. Confiamos quando a Escritura diz, sem mim nada podeis fazer. Tira de nós o que é humano, o que é limitante aqui, e coloca neste lugar as manifestações da presença do seu Santo Espírito. Que teu Espírito conduza tudo aqui, tudo. O que o pastor Maurício tem para expressar, o que eu posso aqui perguntar, e até o que os ouvintes aí também no chat vão comentar, que nós possamos ajudar na interação do chat, respondendo suas dúvidas e fortalecendo também sua fé. Dirige-nos, conduz-nos a nossa oração, humilde e sincera, mas ela é poderosa, porque nós chamamos e clamamos por um nome que tem poder, é o nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos lá, pessoal, vamos para o primeiro bloco. Crosscast, o podcast da Cruz. Pastor Maurício Bossuar, se o evangelho pode ser pregado e proclamado a tempo e fora de tempo, e precisa ser, né? Pregar a palavra é a tempo e fora de tempo, e o testemunho tem que ser dado em qualquer lugar. Mas eu tenho uma pergunta, qual é o melhor lugar para compartilhar o evangelho? No conforto, na estrutura, no silêncio, na proteção do templo, com as casas, né, e os lares dos cristãos também deve ser considerado hoje um bom lugar para que o evangelho seja pregado e anunciado. Qual é o melhor lugar? O que o senhor tem acompanhado sobre isso? Como as pessoas têm tratado com o senhor a respeito desse tema? Pastor, eu acho que, à luz das Sagradas Escrituras, João capítulo 4, fica muito claro para nós que amamos o texto. Nós aqui não temos nenhuma dúvida sobre o texto, a gente não está aqui para criticar o texto, para tentar encontrar o texto. Esse podcast está afirmado que a Bíblia é a palavra de Deus e ponto. E nós estamos aqui para obedecê-la. Quando eu encontro João capítulo 4, a dúvida da mulher samaritana, que é tirada pelo Senhor, fica muito claro que ele não procura mais um lugar, mas ele procura pessoas, né? Os verdadeiros adoradores. Então, o evangelho não é mais um lugar, a gente tem aquela ideia de que para
para onde nós iremos, né? A pergunta dos discípulos ela é feita de forma equivocada, né? O texto diz para quem nós iremos. O evangelho não é um lugar, o evangelho é uma pessoa, é uma boa notícia que foi trazida pelos anjos a Maria por revelação, e a gente entende que essa é a história de Jesus. Então, se não há um lugar específico, qualquer lugar. Nem melhor, nem pior, né? Eu gosto muito, daqui a pouco a gente vai conversar sobre isso, mas uma analogia muito simples de que a igreja ela é um movimento e não um monumento. Então isso já aprendi essa frase em 2007. Um organismo e não uma organização. Né? Por favor, nós precisamos hoje de mais organismo, menos organização, mais por isso CPF, menos CNPJ. Por isso nós chamamos corpo de Cristo. Isso, movimento. A ideia de corpo. Jesus, na verdade, ao conversar com a mulher samaritana, eu entendo que essa contribuição de João 4 está para a eternidade porque ela é definitiva. Pronto. Ebal ou Gerizim? Jerusalém ou os templos de Samaria? E Jesus, nenhum lugar, nem outro. E isso é muito interessante porque naquele momento, o que acontece? A peregrinação é para Jerusalém. E as pessoas passam dias viajando no frio, no sol, no calor. Eu subi o Monte Sinai, eu me lembro que eu subi na geleira, menos 9 graus, um frio, com gelo na minha canela, subi aquilo, foi a maior bobagem que eu acho que eu fiz, ter aceitado daquela noite subir aquilo, muito frio, muito gelo, calça molhada, bota molhada, perigoso à noite, e voltei com 49 graus, meio-dia do dia seguinte, um calor assim insuportável no deserto, e eu fiquei pensando que as pessoas passam para estar num lugar dito, né, dito sagrado, num lugar onde estão pensando nós como se só ali Deus se manifestasse. A resposta de Jesus é primorosa. Ela destrói com a ideia de estrutura, né? Ela rompe com a ideia de que o espaço define a adoração ou é uma atmosfera melhor. Senão, imagina hoje o mundo inteiro de cristãos tendo que ir a Jerusalém, por exemplo, em festas e questões. A resposta de Jesus, onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali eu estarei. Não é isso? Isso. Agora, pastor, não significa também dizer que desprezamos a ideia de uma estrutura. Aí eu coloquei numa linha de perguntas aqui, há pontos positivos do ajuntamento no templo, que a gente pode valorizar, né? Eu diria infraestrutura, tecnologia, bancos, para ter multidão ali é bom estar protegido, guardado, chuva, sol, mas há pontos negativos e há pontos muito positivos para o evangelho no lar. Eu imagino. O senhor destaca o quê, por exemplo? Pastor, eu acredito que a analogia que eu estava querendo colocar aqui, que é, por exemplo, numa questão de conceituação do que seria uma igreja em célula, é a igreja das 2 asas. Pensa numa águia, um pássaro, sem uma asa ela não vive. Então, avião, né? Um avião sem 2 asas não decola. Exatamente. Então, eu ensino na escola de líderes, no nosso CCM, que a igreja em célula ela não exclui o templo. Por quê? Porque a gente gosta muito de obedecer a Jesus, pelo menos deveria gostar, né? Nós temos uma premissa de sermos obedientes a Jesus, e existem alguns níveis de obediência. A obediência, por exemplo, moral, está claro, precisamos ter uma moralidade, uma ética, aquilo que nós aprendemos com Jesus, mas há também a obediência espiritual, por exemplo, as práticas espirituais. Se Jesus orava, nós precisamos orar, se ele conhecia a palavra, por ser a palavra, nós precisamos conhecer a palavra, e a gente quer obedecer às práticas espirituais, mas e a obediência ministerial? Nós não podemos fazer diferente do que ele fez. E como Jesus fez? A premissa é o Cristo. Então, como ele fez? Ele fez com a grande celebração e com um pequeno grupo que acabou se conhecendo, se reunindo no templo, por termos vindo do judaísmo, e nas casas, por tudo que o senhor já leu aqui, a base bíblica ela é muito farta. Mas o grande princípio está por detrás do templo e da casa. Eu prefiro usar e pensar no princípio da grande celebração. Na multidão, ele pregava, ele ensinava e ele curava. Na parábola dos talentos fica claro isso, na parábola do joio e do trigo fica claro isso. Um pequeno grupo. Então, há uma intencionalidade de Jesus. Acho uma ousadia muito grande da igreja, do pastor, do ministério, querer fazer diferente do que ele fez. Então, eu vejo, por exemplo, o senhor me permita citar Atos 20, 20. Jesus trabalhou com um grande grupo e pequeno grupo. Paulo, quando se despede dos presbíteros e envia os presbíteros de Éfeso, ele diz algo que eu nunca deixei de ensinar vocês publicamente e de casa em casa. Então, o templo ele é muito importante e nunca deve ser abandonado, porque ele cumpre com o propósito de juntar a multidão.
Então, na multidão, a gente tem a profecia, Uhum. a intercessão, por exemplo, a Uhum. cura, né? A palavra ministrada, o acolhimento, o louvor majestoso, a obra missionária. A falta de lugares, né, como para batismo e tudo, o tempo provê essas estruturas para Provê batismo, tudo. faz com que o batismo seja um movimento de comunhão, Da igreja e de como um todo, recepção do todas as corpo. células juntas Eu celebrando. gosto muito da estrutura do templo, É. acho louvável, entendo que a celebração deve ser conjunta e a adoração é comunitária da igreja, mas o senhor não acha, por exemplo, que hoje, por não estar focado, alguns colegas, alguns pastores, alguns líderes não estarem focados de que cada pessoa que está no templo é um discípulo, precisa sair para fazer discípulos, precisa usar tudo que tem, o trabalho, a casa, a vida para poder discipular e ajudar pessoas. O que eu vejo hoje é que pastores que não têm essa visão, eles vão aglomerando pessoas no templo, vão juntando, e eu tenho visto milhões e milhares, né, em recursos colocados em templos milionários, porque tem que ficar muito grande, enorme, para ir acolhendo a multidão que está chegando. Essa multidão não está sendo enviada, mas a preocupação maior, pastor, todo recurso em dízimos e ofertas custa a manutenção daquela estrutura e daquele templo. Aí vem uma pergunta, não é um equívoco? Não é um equívoco? Não é perigoso usar tudo que é de receita para manter uma estrutura e não tornar aquele grupo discípulos autênticos de irem de fato, né, pelos campos, né, pelos alados, pelos caminhos, pelos países não alcançados, pelos povos, para que esse recurso transforme em bens e vidas que vão fazer a grande comissão? Eu tenho essa preocupação, o senhor nunca pegou por essa linha. Perfeito, é claro. Eu creio que o prédio da igreja precisa ser um quartel-general. A gente precisa de investir ali para que ele seja lindo, contemporâneo. Sim. Acho que os nossos prédios precisam acompanhar o nosso tempo, o tempo que se chama hoje. Davi serviu a sua geração, nem de seus pais, nem de seus filhos. Mas ele precisa acomodar a comunidade de fé que vem ali para celebrar e ser treinada. Eu aprendi algo há algum tempo atrás e tenho exercitado. Eu não despeço mais a congregação, mas eu envio. Então, nós não despedimos. Venham para adorar, saiam para servir. A ideia de você terminar a celebração sempre enviando as pessoas, as ovelhas. Infelizmente, aí uma questão histórica, né? Nós entramos no templo de 300, 303, dependendo do historiador, para cá, não saímos mais dele. Não critico a igreja à época, que perseguida era, de forma muito brutal e sanguinária. O sistema do templo era protecionista, por causa da perseguição. Então, aí, quando Constantino tem a tal conversão dele, o sonho com a cruz, ele libera então a igreja. Agora precisa dar um jeito no calendário. A igreja corre, né? Ele abre os templos, de lá nunca mais saímos, e a gente tem essa busca, né, por termos uma estrutura para atendermos uma necessidade. Hoje a gente vive na geração dos megas, né? De tudo é muito grande, suntuoso, tem que ser muito grande. Eu acho que o templo ele precisa ser simples, bonito, limpo, acessível. A acessibilidade hoje precisa fazer parte da nossa espiritualidade para incluir pessoas, mas ele precisa ser um meio e não um fim. Independente se o templo, para mim, ele pastor, suntuoso. Essa é a expressão que devemos repetir. Ele é um meio, não um fim. Não o fim do evangelho. Ele é o ponto de partida para a gente poder enviar. Né? Enquanto nós tivemos em nossas igrejas pessoas chamando esse prédio de casa de Deus, a gente tem muito trabalho a fazer. Eu gosto muito da expressão de Lucas. Ficai, porém, na cidade, até que do alto sejais revestidos do poder. Ponto. Portanto, ide, façam discípulos. Então, a presença no templo tem muito a ver com capacitação, com receber do Espírito, formar o espírito de corpo comunitário, entender o evangelho que recebeu e depois ter condições de levá-lo. Mas é só até ali. Depois desse momento, se o evangelho não chega na casa do crente, e se a vida do crente, a casa do crente, tudo que ele tem não está a serviço do reino, tem alguma coisa errada na mordomia, o senhor não acha, não? Totalmente, A igreja saiu da sala da casa das pessoas para o palácio, para o templo, para o prédio, né, para o edifício. Nós reconstruímos o que foi a duro sangue destruído, entre aspas, pelos nossos reformadores. A reforma ficou mais na teologia. Eu tive o privilégio, estou trabalhando a transição de publicar um material, de saída. A minha tese de monografia foi a reforma do odre. Né? Não precisamos atualizar a Bíblia, não precisamos repensar a teologia na sua base, mas devemos repensar a eclesiologia à luz das Sagradas Escrituras. Orientação de Jesus, vinho novo, odres novos. Ele o nunca vinho, mudou o vinho, mas a reforma é o vinho novo. O odre é compatível com o vinho que ele está recebendo. Mas nós precisamos para que não se perca nenhum dos dois. Nenhum dos dois, nem o odre e nem o vinho, perfeitamente. A gente
perde um potencial do Espírito. Não tem como encastelar Deus, não tem como prender Deus numa caixinha. O Espírito Santo ele é o Plator da igreja, é o Senhor da igreja, é o pastor da igreja, é ele que está aqui. Eu digo que a encarnação continua, né? Agora Deus encarnou na igreja, o Espírito, né? Nós somos o corpo de Cristo. O mundo vê a igreja, o mundo vê Deus, deveria ver na igreja, olhar para o corpo e entender que é um corpo sem a cabeça é espiritual, e a gente só é enxergado no templo, né? No domingo, na celebração. Alguns paradigmas precisam ser quebrados. A ideia do clero, do domingo e do templo. O evangelho ficou restrito ao domingo. Nós transformamos o sábado judeu no domingo cristão. Eu acho o domingo um dia muito importante. O primeiro dia da semana, eles se reuniam, está claro, Paulo pregando, o Eutico Cai, está muito claro. Era um costume da igreja após a ressurreição se reunir ao domingo. Acho espetacular, um dia singular, importante, na minha opinião, inegociável, a não ser por questões de saúde e trabalho. Você deve priorizar estar com a celebração, com a sua igreja reunida, evitar ao máximo perder, porque é uma bênção muito grande, mas não é só o domingo que é o dia do Senhor. Né? Então, o que eu faço na segunda, na terça, é muito além do que templo ou casa. O tema é muito sugestivo e a gente pode ir aprofundando. Agora, é claro que as estruturas elas não podem inviabilizar. Eu não posso ficar ali com uma receita, né, sem deixar de responder, tentar a sua pergunta, que a receita da igreja seja patrimônio. Ele não morreu por tijolo, por telão, por batistério. Há igrejas que hoje brigam por isso, né? Há instabilidade dentro dessas questões que são diminutas porque as pessoas estão mais preocupadas com quem está ali dentro do que com quem está lá fora, né? Pastor, quem está precisando ser alcançado, quem está precisando ser evangelizado, onde o evangelho precisa chegar? Uma pergunta que eu acho que nunca, jamais deveria ter sido feita, né? Como o senhor é muito preparado, o senhor não a fez, porque o irmão tem um entendimento, graças a Deus, muito profundo do Novo Testamento. Mas o senhor não acha que a igreja está muito dentro de 4 paredes? A igreja de Cristo não tem parede para estar dentro. O único templo que o evangelho e o reino de Deus concebe é o indivíduo. Isso. Né? Deus tem várias casas, e as casas que ele habita somos nós. Isso. E essas casas são casas móveis, tabernaculares, que vão onde o povo vai. Não é assim? Isso. O tá texto bíblico diz, ele Testamento, tabernaculou entre nós. É a mesma expressão. É a mesma. Tanto no Antigo Testamento quanto no no hebraico Novo. quanto no grego. Quando você vê esse tipo de expressão, aí fica aquela questão. Precisamos orientar as pessoas quanto a essa presença excessiva nas estruturas e diminuta nas casas. Eu tenho preocupações hoje com irmãos e irmãs, e muitos, que parece a ideia de piedade, parece a ideia... A gente diz assim, por exemplo, Pedro e João, a hora nona, foram o tempo para orar. É piedoso, é bíblico, né? E lá encontraram um paralítico, levantaram. Então vão ao templo, ora e volta. Mas, irmãos, tem gente que vive nas estruturas. E aí, quando você vai procurar a história dessa família, eu sou muito perceptivo, eles estão fugindo uns dos outros. Claro. Eles não querem se relacionar, eles não querem conversar, os filhos não falam com os pais não falam com os filhos, o marido já está, quem sabe, de olho em outra mulher, a mulher está frustrada com o marido que já percebeu o potencial adultério. E como ninguém senta para resolver nada, a fuga é para uma estrutura, para algum lugar que lhes acolha. Mas a casa não é resolvida. Quando penso no evangelho no lar, eu penso na esposa que edifica a sua casa, não como tola que derruba, ou no marido sacerdote do lar, que chama a família, ora e em culto no lar e na estrutura, resolve suas questões, trata as questões à luz da Bíblia, né? Procurando arrependimento, procurando perdão, promovendo reconciliação, e ao mesmo tempo, no meu caso aqui, trabalhando com um pequeno grupo, fazendo com que o evangelho não fique como no Mar Morto, recebe, mas não distribui, mas como o Jordão, que tendo fontes de água que captura, deságua, vai jorrar, né? E como diz Jesus, vai jorrar para a vida eterna. Então, não tem como, pastor, eu tenho como ter um problema de relacionamento com o senhor e continuar no mesmo espaço físico, no mesmo prédio da igreja, e tudo bem, o senhor chega o quê? Às 9? Eu chego 9h10, o senhor senta onde? Ali à esquerda, eu sento à direita, lá do outro lado, a gente levanta a mão e continuamos na mesma igreja. O evangelho recomenda deixar a oferta no altar e tratar. Mas se eu estou sentado numa casa, como o senhor disse, do pai que senta e resolve os problemas, se eu tenho um problema de relacionamento com o senhor e toda terça-feira à noite, por exemplo, eu me encontro, não tem jeito, uma hora eu vou falar assim, gente, vamos parar um pouquinho aqui, Carlos, o que houve? O que aconteceu? Nós estamos olhando, a gente se acostumou a olhar a nuca, me perdoem uma ilustração,
A gente celebra a nuca e não os olhos. Nós sentamos em banco e vemos as pessoas pelas costas. Somos muito romanos. Na família, nós vemos pelo olho, Isso, pelo olhar. no olhar. Numa igreja, o pastor pergunta, quem é você? Qual é o seu nome? Nos visita hoje. Na casa, o pai, o sacerdote, ou aquele que ministra a célula, o pequeno grupo, ele chama pelo nome. Isso. Porque você tem ali 10, 12 pessoas, Eu inclusive digo ele que- sente falta, né? Isso, o Ele domingo eu sente digo, falta. o domingo é o dia do. E aí, Carlos, tá tudo bem, pastor Carlos Eli? Tá tudo bem, claro, ninguém vai dizer nada, não. Como é que vai puxar a pessoa dizendo, não está bem, gastar uma hora, esse culto vai começar? Então na célula não, no pequeno grupo, uns irmãos chamam aqui não, no PGM, é o lugar de você dizer, não está tudo bem. Ontem eu estava na minha célula, uma celebração incrível, eu vi mandar um beijo para ela, a Ivonete, deve estar assistindo, aniversário dela. Ela decidiu comemorar o aniversário, não foi algo programado, não. Ela levou o bolinho para no final cantar. Ela se sentiu tão família que o aniversário ela optou, não levou os convidados, não. A família dela foi à célula, a gente pôde cantar parabéns. Ao final da célula, a gente se reuniu. Ontem a gente compartilhou sobre viagens, né? Nós pregamos domingo lá na igreja, pastor, nós usamos uma metodologia por uma responsabilidade doutrinária que tem. Então, nós não temos as lições, a gente usa o sermão, nós fazemos perguntas edificadoras e ali a gente compartilha, porque assim a gente sabe que todo mundo está numa mesma linha. Se for diferente, alguém vai denunciar. E a gente vai conversar amorovelmente com o líder. Mas, e a gente estava ali compartilhando, eu pude ouvir histórias de viagens. Eu sou pastor, conheço Denise Batista, família Batista, muito tradicional de Itauá, está lá na célula e ela está contando a experiência que ela viveu, eu nem imaginava. E se eu não tivesse naquela oportunidade onde o outro tem o lugar na liturgia... Ele pode se colocar. Lá a gente só fala e ouve, né? E é para isso mesmo. Por quê? Porque no princípio da grande celebração, eu estou imitando Jesus, eu não faço célula. Por exemplo, no meu caso aqui, entrando de forma mais pessoal, eu desde 2007 eu me converto, me reconcilio com Jesus em Vila da Penha, com o pastor Sebastião Ferreira. Em 2005 eu já vou para o seminário, em 2006 eu estou liderando um pequeno grupo na Igreja do Rocha com o pastor Cláudio, nem imaginava que era aquilo. Então há um chamado para mim de trabalhar com o discipulado, com as pessoas e não nas estruturas. Então, eu não sei, né? Isso é uma coisa de novidade. Pode ser para alguém, mas para mim eu não sei ser diferente disso, né? O evangelho, para mim, ele precisa passar por mim. E não fui eu que inventei esse negócio de ir para casa. O senhor deu base bíblica muito farta, a gente podia ficar aqui só na base bíblica, no início da abertura. Jesus usou a casa, tendo o templo. Paulo usou a casa. Eu sempre me achei muito ousado, achei muita ousadia, eu repito aqui o que já falei, um pastor tentar ministrar diferente de Paulo, diferente de Jesus, diferente dos apóstolos. Então, eu coordeno a Rede Áquila e a minha esposa a Rede Priscila, né? Áquila e Priscila. Um casal, dois profissionais, eles eram mais do que fazedores de tenda, né? O texto grego ali é mais para artesão. Eles, além de trabalhar com tenda, trabalhavam com artesanato. E eram da equipe de Paulo, engajado na igreja. Então eram pessoas ocupadas, que tinham demandas familiares, tinham demandas profissionais, mas tinham uma igreja na sua casa. E as pessoas às vezes resistem à igreja na casa, porque na casa você tem que ser quem você é. É na sala da casa que você tem que se... Não dá para se esconder, né? Não dá para você se esconder. Pode acontecer você se trancar no quarto, mas de qualquer forma já denuncia um comportamento que você enxerga. Que vai ser ajudado, que amanhã vai ser trabalhado, e que aqueles que estão na casa vão enxergar e vão notar o que na igreja pode, com certeza. Nem a ausência às vezes se nota, quanto mais o comportamento diferenciado. Uma crítica infundada que a igreja em célula quer acabar com o tempo, por isso a proposta e o tema é extremamente relevante, é essa, assim, a igreja, por exemplo, do modelo que vivo, que é o DNA, nós não temos a mínima intenção de fechar o tempo, acabar, pelo contrário, porque eu creio que Paulo, se tivesse, olha essa estrutura, imagina um podcast de Paulo e Tiago. Nossa, claro que ele usa a tecnologia. O céu vai descer. Imagina o apóstolo Paulo aqui batendo um papo, conversando com os apóstolos, falando com seus discípulos enfim. Ele usaria o templo, ele usaria o som, ele usaria o ar-condicionado, né? Jesus veio na plenitude dos tempos. Estava tudo preparado, a língua, então a estrada... Eu gosto muito da ideia do lar, da casa, como o senhor está enfatizando aqui, porque nas casas, até a liturgia vai corresponder à expectativa do adorador também.
que às vezes eu vejo também que a questão do templo, para você encontrar equilíbrios litúrgicos para grandes multidões, Difícil. meus irmãos, é muito difícil. Né? Até o sermão, às vezes você acha que está dando, né, só uma cajadada nele, outros acham que pena que o fulano não veio, e daí vem, né? Crente pá. Aquele tipo de situação. Mas quando você vai para pequeno grupo, não há como não perceber que no lar essas expectativas são preenchidas. A canção você escolheu. Você pode cantar até o fogo do alto céu, né? Lá bonito no cantor cristão, e pode incendeia, Senhor, sua noiva, pega seu violão e faz né, deixa o adolescente com o headline dele vibrar ali no sofá dele, liga lá, bota uma caixa de som, mete o play no seu iPhone lá e toca lá. Se não puder fazer propaganda do iPhone, me avisa, pessoal, bota a Samsung aí. A gente está aqui para poder fazer a casa de Deus ser a minha casa. Então tem tudo a ver. É a frase Agora, bíblica, no templo é difícil conjugar isso. Cada crente, um ministro. Cada casa, sacerdote. Uma igreja. Um dos princípios batistas, né? O cristão é sacerdote de si mesmo. Então, cada crente é um ministro, cada casa um templo de adoração para servir ao Senhor. Cabe à igreja definir o que se professa ou não dentro da estrutura do PGM. Nem tudo se faz lá, não é? Não se exclui da igreja lá, porque tem a estrutura. A igreja tem suas regras. Ela precisa continuar. O corpo vivo, o evangelho vivo, flui muito bem. Eu acho que é um princípio. Se fosse só uma metodologia, na minha opinião, humilde opinião, deveria ter se dedicado de cabeça a todo mundo. Nós temos, tá, pastor, dificuldades? Claro que temos situações que aconteceram em nome disso, gente que está se interessada. Né? Uma vez eu participei de uma, eu não lembro agora o nome que se deu lá, um pastor chamou alguém para falar de EBD, outro eu era de célula, e o outro, aí perguntaram assim, mas na igreja em célula não tem muita fofoca, panelinha? Aí eu respondi com uma outra pergunta. Eu falei, quem está aqui hoje no auditório, estava bem cheio, participa de uma igreja que não é em célula. Aí o povo levantou a mão. Quem não está em célula aqui, tem panelinha na sua igreja? Levanta a mão. Então não é a célula, não é. Ou não célula, mas essa ideia de nós termos um princípio, se fosse uma estratégia já seria ótima, nós temos um princípio fundamentado na palavra, mas pastor, algo que eu creio muito mesmo, por isso que essa grande enxurrada de dinâmicas de movimentos de igreja, o Senhor Jesus está preparando a sua igreja para uma grande perseguição que já está dito, né? Não é uma revelação nova, é algo que já foi dito em Daniel, sermão profético. Se você olhar Tessalonicenses, Apocalipse, você faz uma tríade simples e rápida do que vai... Jesus, em Mateus 24, faz uma boa abordagem dessa percepção, né? Grande tribulação e tudo. Quanto nós tivermos liberdade de propriedade privada no nosso país, dentro da nossa casa, manda a gente. E o dia que trancarem um templo, não trancam a casa. Além disso, é estratégico para a igreja. Acho que a igreja nos pequenos grupos, ela deve ser, pelo menos é a minha limitação, eu tenho uma dificuldade incrível de cuidar da Aline, do Lucas e da Bruna. Passou disso, já fica puxado. Quanto mais, hoje, né, 800 pessoas ali em Tauá, como dizer que eu sou pastor? Minha limitação é gigante, eu preciso de pessoas muito bem preparadas, por isso a gente tem... O líder do grupo lá acaba cuidando de 10, 15 pessoas com muito mais qualidade, com percepção, não tira a sua qualidade de pastor, de líder deles, mas eles têm maior apacentamento, cuidado. Inclusive o bolo e o aniversário é lembrado, aqui às vezes esquece. Passa o culto e não lê o aniversário do boletim, no PG nunca esquece. Na célula a gente sempre lembra, sempre ora, sempre celebra, porque ali o crente tem nome, né? Você tem saúde, né? Você tem saúde, você tem alimento, você tem reflexão. E quando você coaduna com isso, né? Eu conheço alguns movimentos que foram só para as casas. Eu sou contra o movimento que o povo fica só nas casas. Eu não vejo isso porque eu sou apaixonado pelo ministério de Jesus. O apóstolo Paulo me deixa uma ordem muito clara, sede meus imitadores, porque eu sou dele. A celebração comunitária é fundamental, né? Da grande igreja, da unidade da igreja, exercício da dos dons. Há dons que precisam ser exercidos na celebração da igreja. Proclamação. Concordo plenamente. Pastor, eu acho que o bloco 1 ficou tudo muito claro. Se o pessoal tem dúvida, coloca no chat, a gente vai estar monitorando o chat, a gente vai responder, obviamente, em texto aí no chat nessa sexta-feira para você, né? Não vamos responder aqui no microfone por uma questão de logística, a gente está em times diferentes, mas no chat você vai ter a sua resposta. Pessoal, vamos fazer um intervalo rápido. Eu queria que você conhecesse essa linda igreja, né?
Igreja Batista né? Igreja Batista de Tauá. Eu coloquei aqui em algum lugar o endereço. Pastor, qual é o endereço da igreja Hilarião, lá? Rua Então, olha como é que nós, né? O O endereço do prédio da igreja, né? prédio. Hilarião da Rocha, número 300, Tauá. Rua da Feira de segunda-feira. Isso, é um templo muito bom, muito bacana, mas é para você ir lá para conhecer o projeto Igreja Viva, Igreja nos Lares, Igreja nas casas dos nossos irmãos. Intervalo, né? Um pouquinho da igreja de Itauá para a gente conhecer. A gente volta já. O Crosscast volta já. Fique ligado. Estamos de volta com o Crosscast. A apresentação: Pastor Carlos Elias. Aí, pessoal, intervalo rapidinho, né? Conhecemos um pouquinho do magnífico ministério da Igreja de Tauá. Estamos com o seu pastor aqui, Maurício Bossuá, um homem de Deus. É muito bom oferecer e apresentar uma igreja como essa, com um trabalho voltado para o templo, para a edificação, ensino e treinamento, o ministério em redes, mas para o lar, para casa, fazendo de cada crente um discípulo que anuncia as boas novas. Vamos agora para o segundo bloco, pessoal. Segundo bloco. Crosscast, o podcast da cruz. O movimento de células, ou como chamamos também, né, de pequenos grupos multiplicadores, também chamamos de grupos familiares, né? Ele tende a fortalecer o crescimento das igrejas e a facilitar e viabilizar melhor o cumprimento da grande comissão. Pastor, quem pergunta quer saber. Sem dúvida nenhuma, né? Na célula a gente tem o valor da comunhão, o valor do serviço, do acolhimento, do discipulado, né? Lá na igreja nós trabalhamos com 4 E's, né? Evangelizar, equipar, edificar, equipar e enviar pessoas para casa, para líderes. A igreja em célula ela facilita porque não temos recursos orçamentários, ela flui, pelo contrário. Nós hoje estamos com célula no Rio Grande do Sul, nós estamos com célula em Natal, abraçamos uma comunidade de refugiados venezuelanos e indígenas, onde estamos dando o líder, né, nosso missionário argentino desde 1996 no Brasil, procurou ajuda e Deus os trouxe. Nós temos o treinamento para ele está implementando as primeiras células já em Natal. Nós estamos agora com os nossos missionários que foram terça-feira, hoje é sexta, né? Terça-feira dessa semana, tivemos o Aerotauá. Aerotauá. Levamos o nosso casal de missionários, foram para a África em parceria com a Jocum
e vão fazer um trabalho lindo lá. E a ideia também, estão fazendo o treinamento, deixar células plantadas, assim, é flexível, é dinâmica, ela é rápida, ela é móvel, ela não está presa, então você pode ter na casa, no escritório, você sai de um endereço e você vira onde é a Igreja Batista de Itauá. Não tem como dizer. Nós nos encontramos, a nossa referência menos pior é o nosso endereço lá do prédio, da Ilarião da Rocha, número 300. Então a igreja, ela facilita, né? Facilita o crescimento, e eu digo que o crescimento é o menos importante, embora acabe crescendo, porque célula traz saúde. Né? Você tem alimento, você tem descanso. Saúde, a multiplicação é inevitável, até porque é célula. Exatamente. Ela vai multiplicar saudável. Exatamente. Né? Então, assim, nós nos tornamos saudáveis com todos os nossos equívocos, não é perfeito, temos nossas falhas. Claro, sempre vai ficar alguém ali que está resistente, não quis entrar, não chegou, e aí... Então, a gente está sempre tentando amparar. Eu acredito, pastor, que o pastoreio ele fica mais assertivo, sabe? As pessoas estão morrendo, as pessoas estão divorciando, as pessoas estão usando drogas, os jovens estão perdidos, há uma imoralidade sexual incrível, há dívidas financeiras, para eu ficar fazendo visitinha para tomar cafezinho com bolo para agradar o fulano e o Beltrano. A célula me dá a oportunidade. Que é uma barbaridade, né? A célula, tem que fazer 6 refeições por dia. A célula me dá uma possibilidade incrível de você chegar na dor. Então, quando o líder percebe, pastor, eu dei esse exemplo, né? Você está sentado ali, não tem por que não estender a mão. Está na sua frente, está tudo diante de você. Né? E há um texto que eu coloco na minha monografia, que vai, se Deus permitir, virar um texto para tentar ajudar as pessoas nessa ideia da reforma do odre. A diferença é baseada em Efésios, uma exegese de Efésios capítulo 4, verso 11 a 12, onde existe a diferença do ministério pastoral para o ministério dos pastores. Como o senhor disse, né? Não fica chateado com o que eu vou dizer, não, para um outro assunto ele disse, mas é a Bíblia que diz: o ministério pastoral, a responsabilidade é da igreja. O ministério pastoral do cuidado é da igreja. Agora existe o ministério dos pastores, que é da presidência, do ensino, da profecia. São os oficiais. Exatamente. Aí muda, mas a gente começou a entregar só, por exemplo, quantos mandamentos tem a Bíblia? O pessoal acha que são 10. Só uns aos outros. Estude sobre quantos mandamentos nós temos uns aos outros. Posso estar enganado, mas são 43. Vos ameis uns aos outros. Visitai-vos uns aos outros. Assim como... Eu vos amei. Esse assim como tem aí uma perpétua no Novo Testamento inteiro de como ele amou e como ele se comportou e como ele desenvolveu as obras do reino de Deus. Exortai-vos uns aos outros, visitai-vos uns aos outros, perdoai-vos uns aos outros, aconselhai-vos uns aos outros. E a gente pegou tudo isso e deixou na mão de um homem ou de uma mulher, dependendo da função. Isso impede o crescimento da igreja, porque um homem não consegue fazer Mais isso. do que o crescimento, impede o cuidado. O cuidado. Quando você fala em apacentar, né? Como é que você vai apacentar se tem 1 para 3 mil? Por que cresce? Porque tem cuidado. Porque você deixa de ser um número e passa a ser uma pessoa. Deixa de ser uma estatística de quantas... Eu vi de um pastor hoje que está aí, parece nem zero problema quanto a isso, é porque eu não tenho recurso, talvez nem visão para isso, mas ele tem lá uma tecnologia que ele está tentando, por reconhecimento facial, descobrir quem está ausente. Tal. Ótimo, não tem nenhum problema com isso. Mas é muito artificial ainda. Eu acho que a célula ela cumpre com esse... A busca por ausentes na mega igreja vai ser aquela inteligência artificial e vai fazer a questão do rosto ali, igual faz no estádio para achar um cara lá perdido. Eu acho que a igreja vai começar a monitorar membro assim. Agora, a célula, ela te dá aquela ideia de falar assim, pastor, fulano sumiu da célula, fui perguntar por quê, tá chateado. Aí com quem? Com o senhor. É mesmo? Aí, pum, oi, querido. Citei, né, na quinta-feira nós tivemos um encontro do DNA Ilha lá na igreja, eu citei esse exemplo para os pastores lá. Eu tenho o meu primeiro vice-presidente, ele é líder de célula, né, já é um supervisor, porque a célula dele se multiplicou mais de 5 vezes, então a gente alça a supervisão. E ele me ligou e falou assim, pastor, tudo bem? Fulana perdeu o pai, está em São Paulo, está a caminho de São Paulo no Uber, sozinho para sepultar o pai. Eu acho que essa ligação seria tão importante. Na hora. Alô? Oi, querido. Mas tudo isso porque tem uma engenharia. É pronto, é a resposta, né? Uma coisa linda que eu acho da célula, e gosto muito, no meu caso aqui, é pequeno grupo multiplicador,
é que os dons se multiplicam em fartura. Muito. Camarada que toca cifra, às vezes no louvor da igreja, na mega história, ele não consegue tocar porque o cântico é muito mais que cifra. Claro. Mas na célula, a Ele cifra é toca. suficiente. Perfeito. Uma outra coisa que Uso você dos percebe, oração, leitura da Bíblia, ensino, como que aparece gente capaz de ensinar na célula, porque ele tem que expressar isso, falta líder, ele entra. E, pastor, contribuir. Chega na estrutura, oficialmente falando, você contribui com o quê? Dízimos e ofertas. Dízimos porque é 10%, você entrega na igreja, a igreja vai sustentar obreiros, missionários e fazer a estrutura rodar para você ser alçado missionário da igreja. Mas dízimos e ofertas não são as propostas da igreja só. Na minha igreja eu tenho o Ministério de Ação Social. O camarada pega lá o envelope e bota assim, oferta de ação social. Oferta de ação social, entenda bem, à luz de Mateus 6 e os textos bíblicos, é esmola. O que é esmola? É o auxílio, a ajuda, porque parece pejorativo, e corrige aqui, não é. Tá? Cuidado com essa ideia de que quem está esmolando está... Não. Ou então está procurando pessoa na rua para esmolar. E eu falei, isso aí é fariseu, que fica procurando fazer um serviço para mostrar. Não, é na necessidade. Então, na nossa igreja, pega o envelope, coloca lá, ação social, entrega lá. Isso vira uma cesta básica, vira um remédio, vira um aluguel atrasado, vira um gás de cozinha de quem não tem, e nós esmolamos, nós ajudamos os necessitados. A igreja pode fazer como estrutura. Pastor, no PGM, isso é a pegada. Você tem 12 pessoas. Imagina que aquele pai de família ficou desempregado. É abraçado. O líder e o vice-líder já perceberam. No primeiro mês ele está lá bem vestido, no segundo mês ele está com a roupinha, e você notou, ele não falou, mas esse meu irmão está acontecendo. Eu estou desempregado tem 3 meses. Na mesma hora, aquele grupo se mobiliza. Vai ter conta de luz paga, vai ter alimento para aquelas crianças, vão procurar uma escola para aqueles meninos se matricular, porque de repente não tem mais a privada, mas um diretor da pública vai achar uma vaga, porque é uma mobilização. E aí, em toda ajuda que ele recebe, o esmolar, o ajudar, o ofertar, a que chama de vaquinha aí fora, o que coletar ali, contribuir, meus irmãos, aquele indivíduo nunca vai esquecer. Nunca. Aquele grupo é maior do que a família dele. Pastor Gilson Breda, do Mato Grosso do Sul, esteve na nossa igreja, se eu me lembro bem, foi o ano passado, ele esteve em outubro, e pregou de manhã, de noite, a igreja dele é toda em células. E ele contando os milagres, até carro rolou lá de ajuda, porque o cara depende do carro para trabalhar, foi mais do que foi uma rede inteira, se mobilizou e entregou o carro para o cara trabalhar. Né? Ele veja como ele vai receber aquilo, como que ele vai passar essa ajuda amanhã para outro. Mas, meu irmão, é uma oportunidade incrível de perceber o problema e de se tornar, né, parte rápida, simples, sem burocracia, para ajudar e socorrer. E também nós, como batistas, pastor, eu acho que é uma oportunidade ímpar de a gente experimentar. Nós ficamos com os diáconos e com os pastores, né? Nós não temos os presbíteros e os bispos, né? Mas, assim, em momento nenhum no Novo Testamento, nós temos essa ideia do pastor único, né? Então, sempre poimenas, episcopos, diáconos, sempre é no plural. Então, é a capacidade de transmitir o privilégio. Que privilégio o senhor tem de ser pastor aqui? Que privilégio o senhor tem de cuidar? E o senhor decidiu não desfrutar disso sozinho. O senhor empoderou pessoas, o senhor desceu da sua cadeira de o pastor, porque às vezes você vai num septamento, agora, com as células rodando, você está no septamento, a pessoa chega lá e fala, eu queria agradecer o pastor, porque ele me apoiou. Muito bom, a gente fica feliz. Hoje, queria agradecer porque a minha célula está aqui, porque não sei o quê. E o pastor está ali só de cantinho. É a humildade de você entender que o privilégio de cuidar precisa ser repassado todos os santos, é de você devolver o ministério para a igreja. Desenvolver aquilo que o Espírito de Deus precisa, o que o Espírito de Deus decidiu para a igreja. Quem edifica? Por que na célula as pessoas falam? Eu acredito que quem edifica o corpo é o Espírito, pelo seu próprio corpo. Então, às vezes sai uma pataguada lá, não é o Espírito que está falando, o líder tem que ter discernimento, por isso muito preparo. Por exemplo, lá em nossa igreja, eu tenho o CCM, mas eu não abri mão da escola dominical. A gente roda com essa estrutura para entender que é importante a base, né? De você ter a Bíblia, o líder está capacitado para poder dar um suporte maior. Então, ela facilita, ela fortalece o crescimento, porque ela cumpre a grande comissão, né? A escola é doutrina e o CCM é a prática, a ação, né? Antigamente chamava de escola de treinamento, né? É a prática para que as pessoas possam servir no projeto. Pastor, a última pergunta desse bloco não é uma pergunta tão difícil, eu acho técnica, mas é simples. Qual é a diferença prática das terminologias que usamos? Eu não sei todas e quero colocar minha ignorância no assunto. Eu não sou especialista da área, eu trabalho de fato com pequenos grupos e o que eu sei desta área eu sigo da Igreja Multiplicadora,
da Junta de Missões Nacionais, que é a nossa junta. Eles nos oferecem Igreja Multiplicadora, princípios, né, de volta aos princípios, PGM, RD, Relacionamento Discipulador e algumas leis de liderança. Eu uso esse material aqui com todos os meus líderes e coloco em prática. Mas na prática, qual é a diferença? Célula, qual é a diferença? Pequeno grupo multiplicador e grupos familiares. Está tudo na mesma direção, bem servindo, é isso mesmo? Pastor, é difícil, ou tem diferenças muito grandes? Eu sou leigo no assunto. Não, é difícil. Hoje a gente não fala mais em igreja em célula, mas igreja em célula são vários movimentos que se iniciaram e muitas ramificações e igrejas exponenciais e denominações acabaram desenvolvendo as suas próprias metodologias, né? Eu não gosto da ideia de pequeno grupo, né? De PG, pelo nome. Eu prefiro a palavra célula, mas como o senhor falou, uma questão que não muda em nada, é uma nomenclatura. O objetivo é levar o evangelho para dentro das casas. Para dentro das casas. Eu gosto da ideia de célula por você ser a menor unidade funcional do corpo humano. Eu sei que tem o átomo aí agora, o pessoal discute isso, mas onde você acha um cabelinho ali, você sabe de quem é aquele cabelo. Então é um corpo, você está ligado. Gosto muito da ideia multiplicador, porque tem células que têm dificuldade com multiplicação. Você fala em multiplicação, aquele parto, aquela dor. Então eu talvez faria uma fusão do nome, né? Células multiplicadoras seria o ideal, porque multiplicação não é só uma operação da matemática, multiplicação é um princípio espiritual, que transcende a ideia de discípulos e células para a sua própria vida. Então eu acho que são... É muito difícil dizer. A junta tem um trabalho muito bom, a Igreja Multiplicadora eu conheço, ela com certeza criou algumas coisas muito novas, mas também ressignificou muitas coisas que já vêm do Ministério Internacional de Celular, o MIC, que é rejeitado em alguns lugares e abraçado por outros. Por isso que quando Paulo Mazzoni, que é um pastor muito respeitado em nossa denominação... Eu tenho muito respeito pelo trabalho, muito ele grande. Fecha Brasil, ali, África, Europa, ele está num projeto muito bom de pastoreio de pastores. Né? Isso, eles fazem um trabalho assim, tudo gratuito. Então, se você é uma igreja simples, que não tem condições de comprar materiais, o projeto do DNA, eu digo, né, eu estou lá porque nós somos uma igreja pobre. É difícil, às vezes, você comprar o material para todo mundo, porque exige um material de uma qualidade, isso tem um custo, tem que voltar. O DNA, ele libera tudo gratuitamente, você tira logo, você bota logo da sua igreja, eles não estão preocupados com essa plantação de igrejas. Então, o Paulo tem uma visão, o pastor Paulo, parece que eu tenho intimidade assim, mas o pastor Paulo Mazzoni é um pastor que tem uma visão, eles sustentam, por exemplo, hoje 3 obreiros que coordenam o DNA do Brasil, né? Então é um negócio extraordinário. Ficou para nós aí uma boa análise, né? Uma boa perspectiva, né? Grupos familiares, pequenos grupos multiplicadores, células, o que nós temos hoje como proposta do programa, eu como pastor, né, de uma igreja tradicional da Convenção Batista Brasileira, seguindo o Ministério com Pequenos Grupos, posso desafiar você. Não fique só no templo, precisa voltar para o templo e para as casas, como está em Atos dos Apóstolos, fazer esse equilíbrio do tempo com as casas para que o evangelho seja facilitado e a multiplicação do evangelho e o fazer discípulos e a grande comissão seja viabilizado. Vamos ter um intervalo rápido, e a gente volta já. O Crosscast volta já. Fique ligado.
Estamos de volta com o Crosscast. A apresentação: Pastor Carlos Elias. Aqui estamos nós, sexta-feira, não é? Feriado, nós estamos aqui participando, você ao vivo aí na sua casa interagindo com a gente. Nós estamos aqui, eu, Pastor Carlos Elias, Pastor Maurício Bossuat também junto comigo, levando um pouquinho do evangelho do templo, olha que bacana, para a sua casa, né? Você está ouvindo aí na sua casa, na sua viagem, na sua praia, no seu recesso, no seu hotel, onde você desfruta o feriado. Gostoso é que o evangelho está chegando, essa nossa conversa vai tocar seu coração e muita coisa pode mudar a partir das suas convicções. Novas crenças e crenças confiáveis e doutrinas bíblicas podem mudar, sim, a sua ação e a sua prática. Terceiro e último bloco, com gostinho de quero mais, sabendo que vai ficar para saudade, o 22º episódio está quase indo para o final, né? Pastor Maurício, já fica aqui o convite para voltar, a gente pensar em outros assuntos. Mas a última pergunta vai numa direção um pouquinho longa, então vou fazer um preâmbulo para refletir. Na vida cristã, a proposta do evangelho sempre é a multiplicação, e sempre de multiplicação. Mateus 28:19, portanto, ide fazer discípulos, multiplicação de discípulos. Mateus 25:15, multiplicação de talentos. Quem recebe não pode enterrar, precisa multiplicar, vai dar conta disso. Mateus 25:15-39. Mateus 28, multiplicação de discípulos. Mateus 25, multiplicação de talentos. Mateus 13, eu fui fazendo um caminho de volta para o Evangelho, chegando no início do Evangelho. Mateus 13:23, a semente. Uma semente que cai em boa terra multiplica. Ora por 100, por 60 e por 30. Se tudo isso nos diz que o bom solo frutifica e produz, o que eu estou entendendo? Quem é verdadeiramente regenerado, quem realmente tem fé, é frutífero, com certeza é. Contudo, nem todos os regenerados produzem os mesmos frutos com os mesmos resultados. É por isso que Jesus coloca 3 níveis, não é? 100, 60, 30 por 1. Esses níveis não dizem respeito à qualidade da sua regeneração. A regeneração é a mesma, mas elas dizem respeito à sua santificação. Seu nível de intimidade com Deus, seu tempo de vida com Deus, né? Se você está cumprindo os ensinos do Senhor, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Pergunta. O crente que não está envolvido na multiplicação de discípulos, se o crente não está envolvido nesse projeto, que o tempo todo vemos no Novo Testamento de multiplicação, o crente que não está envolvido nesse projeto de multiplicação de talentos, de sementes, né, de discípulos, ele está em desacordo com a palavra de Deus, pastor? Sem dúvida, sem dúvida. Se ele não é um missionário, ele é um campo missionário. A boca fala do que o coração está cheio. Se ele não fala, deixa eu entender isso aqui. Se ele não é um missionário, ele é um campo missionário. Não tem meio Ele é alguém potencialmente ainda para ser regenerado. É isso, pastor? No trabalho com juventude... Anota essa aí, pessoal. Recorta essa aí, porque agora mandou, hein? Ó, assim... Campo missionário na igreja tem muito, pastor. Muito. E talvez seja o maior obstáculo ao evangelho chegar no lar. Tem muita gente que ainda não foi tocada ou transformada. Ele pode ter sido regenerado, eu acredito, mas ainda não passa por um processo de santificação e piedade que mova, né? Ou de maturidade, né? Porque é uma infantilidade. Maturidade cristã. Ele não atingiu a maturidade cristã, embora tenha 40, 50 anos de igreja, ou 30, 10 anos de batizado, mas ele ainda é imaturo porque ele crê que o evangelho é para ele, né? Não para o outro. Mas eu creio, no trabalho com juventude, dizem, né, os entendidos, o Alberto fala algo muito interessante, esqueci agora o projeto dele, que ele coordena, oh meu Deus, me fugiu aqui, mas ele diz que um dos maiores campos missionários para o trabalho com juventude hoje é a Igreja Evangélica Brasileira. Porque nós temos muito cristianizados. Então, a ideia da multiplicação, pastor, é uma coisa assim que ou você multiplica ou você mantém as coisas. E aí eu tenho chamado, e aí não tem muito a ver só com célula ou com igreja. Eu acho que nós fomos chamados para multiplicar em tudo, não é só isso. Quando o senhor fala assim, quem não multiplica, mantém. Fosse Elisa. O evangelho é um pouco mais punitivo, um pouco mais duro. Mateus 13:12. Vamos pensar no evangelho. Não é só o senhor que ele lembrou. Ficou com a parte ruim para o senhor. Exortar. Tá ótimo. Tá bom. Fiquei bem agora. Aquele que tem, se dará. Terá em abundância.
mas aquele que não tem, até aquilo que tem será tirado. Ele não fica, ele vai retroagir, ele vai diminuir, ele vai ser realmente, vai ser cooptado de volta. Por exemplo, Mateus 25, 29, né? Eu falo da semente, do solo, e falo dos talentos. Mateus 25, 29. Qualquer que tiver será dado, terá abundância, mas se não tiver, o que tem é retirado. E é interessante que Deus dá para quem está multiplicando. Eu vou abrir um parênteses aqui e já volto para a sua pergunta. Caiu a ficha aqui. Eu um dia estava vendo o Russell Shedd pregar, lá em Águas de Lindóia. Já vi o Russell Shedd, o Hernandes. Um dia eu bebi com o Nicodemos, assim, 2 horas lá, apresentando Malaquias. O livro que ele escreveu, ele apresentou em 2 horas uma exposição lá em Águas de Lindóia. Aí eu olhei na cadeira e falei, Senhor, por que esses caras têm tanto? Que eu ali, às vezes, me esforço para dar um pouquinho, sabe? Pregar aquele sermão de 2 folhas assim, leva uma semana, aí sai aquelas 2 folhinhas minguadas, sabe? Com nome, cara. Nada disso. Aí eu cheguei e falei assim, Senhor, por que tem tanto? Aí quando eu fui abrir para adorar, em alguma coisa que ele mandou, o texto caiu na parábola dos talentos. Aí quando eu li, falei assim, que Deus tira para quem enterra e dá para quem está multiplicando. Falei, o que tem de pastor enterrando e esses caras multiplicando, Deus está jogando tudo. Falei, Senhor, manda um pouco para mim também, eu não vou me comprometer com Deus, não vou enterrar. Eu vou multiplicar, mas não joga só neles, não. Porque ele já tem 5, estou indo para 10. Eu falei, dá para quem tem 2, Senhor. Deixa eu dobrar os meus 4. Você sabe que eu comecei a melhorar de lá para cá quando fiz essa oração? Eu creio. Tem muita gente enterrando. E aí o que enterra, meu irmão, vai para baixo, vai para o negativo. Quem multiplica de 2 para 4, 5 para 10, de 10 para 20. Imagina o cara que tem 60 para 120. Por isso que o Amazonas chegou tão longe, porque o homem está jorrando, né? Eles estão dando de si, Deus vai fazendo com que aqueles que não têm, é a verdade, fiquem minguados. Mas aqueles que prosperam estão crescendo. O senhor concorda com isso? Claro que sim. A multiplicação, como disse no bloco anterior, quase que dando aqui um spoiler desse bloco, a multiplicação, para mim, ela é muito além do que uma operação da matemática. Ela é, para mim, um princípio espiritual. E aí, pastor, voltando talvez à pergunta um pouco mais conceitual do bloco passado, se me permite, claro. Aqui estaria uma grande diferença, talvez, quando a gente fala de célula para outros modelos. Assim, há uma expectativa santa de multiplicação. Porque nós viemos de uma multiplicação. Se você for olhar para a multiplicação celular, você vai ver mitose, meiose. Um feto, né, ele é gerado com multiplicação celular. Nós temos, na base da estrutura, da formação no ventre humano, Deus espera. E assim, eu sei que tem pessoas que têm dificuldade com isso, porque tem pessoas ainda que veem os números como inimigos, né? É uma pena, mas eu entendo... Nós temos péssimos testemunhos, então as pessoas acabam, eu entendo, aqueles que são mais receosos, porque talvez viveram traumas sérios, e isso é muito sério. Mas os números são nossos alinhados. Se a gente for observar assim... Quem tem 100, conta 99, vai buscar uma. Se ele não sabe contar 100, nunca vai sentir falta, né? Jesus iniciou seu ministério sozinho. Em 3 anos ele tinha 12. Cai um para se cumprir a profecia, são 11. Ele morre e ressuscita, na ascensão dele já tem 120. Na pregação de Pedro tem 3.000, logo depois 5.000. Nós estamos falando de adição. A multiplicação exponencial. Nós estamos falando de adição ou de multiplicação. Então, pastor, eu sempre ele dá para 12, Jesus. Chama 70 e envia. Pronto. Quando os 70 voltam, na mesma montanha, naquele mesmo texto de Lucas, eles já voltam multidões, eles sentam com as multidões e ali tem um problema para alimentar aquelas pessoas. Então, a multiplicação exponencial. O problema do crescimento do evangelho é nosso, está conosco, não está com o reino, com a semente, é solo. O problema do crescimento do evangelho é o solo. A nossa função, como diz o pastor Roberto, é continuar semeando, né? Da PIB de Copa, o semeador, ele tem uma palavra muito bonita sobre isso. A gente não pode deixar de parar, a gente não pode parar de semear, porque a semente não tem problema. O semeador, nós não podemos desistir, o campo. Só que são poucos os ceifeiros, né, pastor? Jesus nos ensinou a orar. Então, a área é grande, mas os trabalhadores são poucos. São poucos, porque poucos querem multiplicar. O que é semear? É trabalhar. A colheita está pronta. Eu gosto interessante de João que a 4. lei da semeadura em Salmo 126 diz, aquele que leva a preciosa semente, é interessante, andando e chorando. É interessante. Tem um quê de dor ali, um quê de sofrimento. Claro. Tem uma pegada de trabalho, andando e chorando. Voltará, sem dúvida, aí indubitavelmente, trazendo frutos, trazendo multiplicação, trazendo feixes, né? O texto é muito clássico. Existem 3 coisas que, infelizmente, a humanidade se acostuma, né? Uma é mais
problemática, eu não vou entrar nessa quesito para não ser mal interpretado, mas Sim. a pobreza, pecado e sujeira. Se você mantiver um ambiente sujo, você convive com ele, você se acostuma rápido, por isso que temos que ter a prática da limpeza, da higiene. Isso aponta direto para a santificação. Isso, e a gente já tem, o nosso organismo tem uma capacidade, eu vim da área de educação física, né, de certa forma biomédica, nós temos uma necessidade, nós temos uma capacidade de adaptação, nós nos adaptamos ao meio com muita facilidade. Em 95, eu tinha 15 anos, fui jogar futebol, fui atleta e estava nos Estados Unidos. Primeira semana jogando, um frio, segunda semana já sem menos um casaco, e você vai se adaptando. E quando a gente se adapta muito e não tem um estímulo diferente, nós temos uma facilidade à manutenção. E manutenir as coisas do reino de Deus é ser péssimo mordomo. O que ele nos deu não foi para ser enterrado, o Senhor já nos deu o direcionamento bíblico. Então, eu gosto muito, lá na nossa igreja, nós temos 4 valores, pastor. Presença de Deus, escola de líderes, supervisão e multiplicação anual. Nós escolhemos uma data, em agosto, e nós fazemos uma festa. Nós olhamos para os números, nós entendemos que os números fazem parte da nossa vida. Por exemplo, como é que eu sei que eu estou doente? Os números. Eu pego um termômetro e, o número do termômetro vai dizer se eu estou com febre ou não. 39 persistente ou temperatura natural? Eu 36. faço um exame de sangue, eu vou entender que a quantidade de... Ele coloca o teto e o máximo. máximo. Então, nós... Saturação. Tá tudo nas taxas. Tá tudo nas taxas. Então, a gente precisa olhar para os números. A saúde da igreja pode ser mensurada na taxa de crescimento dela. Então nós vamos olhar. Não estamos crescendo, estamos em pecado? Não. Tem que... Não, se a célula multiplicar, pastor, o que acontece? Nada. Multiplicou amor, multiplicou cuidado. Multiplicou amor, multiplicou cuidado, discipulado, houve uma entrega, de repente houve algo, né? Porque a multiplicação não é só em 2, existem multiplicações espirituais. Aquele povo cresceu, uma célula, por exemplo, de idosos que tem uma dificuldade maior. A célula de terceira idade da nossa igreja é um carinho, elas são maravilhosas. E enviamos ano passado a irmã Alzemira, 70 anos de idade, foi muito bonita a formatura, você me permitiu dar um testemunho. A formatura do ano passado na nossa festa de multiplicação. A avó, líder de célula, o filho, líder de célula, com o neto, líder de célula. Que coisa então, irmão Zemira, Davis e Ellen e Isaac fizeram ali, estão prontos para cuidar de pessoas em qualquer lugar, está testado, está validado, tem base bíblica e você não tem como não multiplicar, porque chega uma hora, a minha célula começou, né, mandar um beijo aqui para a Rede Áquila e para a Rede Priscila, a minha célula começou com eu e João, viramos uma célula par, lá nós fazemos homens e mulheres, e na hora da edificação nós multiplicamos. Já tem a minha filha que está liderando os adolescentes e as crianças que já estão chegando, e ontem, assim, sem eu falar nada, no lanche eu estava assim, tem que multiplicar, hein, pastor? Tem que multiplicar, hein, porque já está grande demais, é estratégico, a gente está numa rua, se a gente multiplica, a gente está em 2. Por que ser contra isso? Por que ter dificuldade com isso? Acredito eu, porque, infelizmente, nós somos humanos, erramos, falhos, em alguns contextos isso se tornou doentio, enfadonho, perseguidor, metas, alvos assim inatingíveis, pastores que infelizmente, colegas que se perderam em nome disso, promoções do tipo, o pastor Robson me acompanha aqui no estúdio e coordena a rede de adolescentes juniores. Quantas células você tem? Ele é pastor de tempo integral, se o senhor chegar a tanto, o senhor ganha... Essas coisas, infelizmente, existiram. Gera uma competição ao invés de cooperação. E aí a gente tem gente traumatizada, ferida e tal, a gente recebe muita gente. Mas aqui vocês são em célula, meu Deus. Quando houve a caminhada, a toada, vamos dizer assim, eles são curados. Agora, não multiplicar, e não é só multiplicação de células, eu digo assim, meu irmão, você que é um homem de Deus, que cuida da sua família, escolhe pelo menos a data do seu aniversário, anota quem você é nesse ano de 2024. Em 2025, no seu aniversário, veja se você avançou, se você está estagnado, se você retroagiu. Nós precisamos crescer. Não é pecado manter, não é pecado ter um momento difícil, passar 2, 3 anos na vida difícil, a gente retroagir, ter complicações, o cenário muda, enfermidades, um desemprego, nenhum problema. Mas se hoje, pastor Calzeriz, os homens nem orçamento doméstico, quanto que você ganha? Não sei. Mas quanto você deve? Não sei. Mas quanto que tem que pagar? Não sei. E Deus cuida, né? Porque Deus...
Aí ficou ruim, né? Aí fica ruim, falta de administração, e não dá a a possibilidade. pessoal vai pro buraco. Eu digo que antes de multiplicar células, nós multiplicamos líderes. Antes de multiplicar um novo líder, você que é líder precisa se multiplicar, precisa se capacitar. Opa, peraí, ouve isso aqui, eu vou reduzir aqui porque eu quero chegar lá. Entendi. E esse é um grande problema, viu, pastor, das pessoas, das igrejas hoje. Nós temos um alvo para o centenário de nossa igreja, se Deus assim permitir, Jesus não voltar, de chegarmos a 1.000 discípulos em célula, né? A gente vem há 11 anos numa transição, mas só ano passado que eu entendi que era o tempo da igreja, estava maduro para dizer assim, agora somos uma igreja em célula. Então a gente veio de uma igreja com ênfase em célula e ênfase em EBD, passamos um período de igreja com célula, onde tudo era tão importante quanto a célula, hoje não. Ela tem programas e tem célula, agora vai agora é para a igreja. Então nós fizemos um ano, né, desses 11 anos de ministério, uma transição. Tauá não é um jet ski, é um Titanic, né, é um transatlântico, a gente precisava ter paciência, carinho e amor pela história da igreja, respeito, mas eu louvo a Deus pelo pastor emérito da igreja, eu honro aqui o pastor Josué Valandro, né? Hoje a gente precisa dizer o pastor Josué Valandro, pai, né? Porque o filho está bem conhecido, ele que iniciou esse projeto, eu herdei alguns grupos, né? Na época, funcionavam de forma diferente. Ele já estava caminhando. Ele já estava, tanto que na minha associação eu disse, olha, eu sou auxiliar do Oliveira de Araújo, estou aqui na PIB de Vitória, né? Eu não estou precisando de emprego, eu trabalho com célula. Tem certeza que vocês querem isso mesmo? Não, pastor, a igreja aqui já tem célula. Pastor, eu falei, opa, ótimo. Tanto é que ele apoia um sinal. O Josué, o filho dele lá, tá de lá, forma brilhante. É professor. Ele cuida do instituto, seminário. Exatamente. Então, assim, essa questão de você viver sem multiplicar, não é só a célula. Não é só líder, assim, por isso que eu digo que multiplicação é um princípio espiritual. Não é pecado nenhum você ser pobre, não é pecado nenhum você prosperar, porque o que está é a intenção do seu coração. Então, a parábola do talento. Tem pessoas que não vão ter, por exemplo, se você olhar para o pastor Josué Júnior, que é a Igreja da Atitude, por exemplo, ou o Wander lá no Recreio, aqui é PIB de Campo Grande, aqui em Carlos Elísio, Mega Church, vocês fazem um trabalho extraordinário, gigantesco. Eu não tenho o dom, talvez eu nunca vou chegar a ser a Tauá comigo o que o irmão vive aqui, porque a gente tem que entender e a gente tem que também se satisfazer com o que nós somos. Então, peraí, eu sou um pastor que recebi 2 talentos, então eu vou multiplicar dentro daquilo que eu recebi. Louvo a Deus por isso. Pronto, eu só não posso agora por ter 2, querer ficar doente para querer atingir o Carlos Elísio. O PIB de Campo Grande é uma referência no Brasil. Aí você não está monitorado pelo Espírito, você está pelas suas ambições. Exatamente. Você já trocou de trilho. Pronto. Aí é a motivação do coração. Direção errada. Não adianta nada doar seus bens todos por pobre, se não for amor, cara, não valeu de Sem nada. Então é a motivação. Então nem todos os pastores precisam trabalhar com célula, nem todas as igrejas tem que entrar com célula, porque você precisa ter um chamado, uma vocação, uma interpretação das Sagradas Escrituras. Você chegou a essa conclusão do que o Espírito te deu, não pelo que o Carlos Elias está fazendo, que o Josué está fazendo, que o Mazone está fazendo, não tem ideia de ser igual a Central, não. Se eu pudesse ser 10% da Central, tá ótimo, porque é uma igreja... Eu quero ser de Jesus, servir a Jesus. Pronto, acabou. E ser um fiel discípulo dele. Quando isso está atendido, amém, né? Pronto. Última pergunta, já terminando aqui o programa. Quais fatores influenciam o nosso grau de fertilidade? 100, 60 e 30. Tem fatores, porque se tem gente multiplicando 100, 60 e 30, tem fertilidade. Regeneração, uma para todo mundo. Santificação é cooperante. Você tem que interagir. Aí, pergunta que não quer calar. O que modifica isso? Leitura da Bíblia, obediência, submissão, observância dos preceitos, dos princípios, né? O que o senhor acha, assim, em rápidas palavras? Tem alguma coisa que influencia? E nós temos alguma percepção disso no nosso ministério, no seu ministério? Pastor, algumas igrejas têm um livro muito fantástico, né? Lidere com isso em mente. Não sei se o senhor já leu. Algumas igrejas têm isso, outras não. Isso o quê? Não sei, mas umas têm, outras não. Isso o quê? Não sei, mas umas têm isso e outras não têm. O autor desenvolve 7 capítulos muito interessantes sobre isso, ele propõe algumas questões muito importantes. Mas o senhor falou a verdade. Tem a questão da soberania de Deus. Deus talvez dê um ministério para um pastor, para uma igreja, que tem até aquele teto, ele tem que se realizar, ser contente com aquilo que ele recebeu, mas eu creio que é ser cheio do Espírito Santo, pastor. Nós somos absolutamente cheio e pleno do Espírito Santo. Nós somos batistas e nós cremos na plenitude do Espírito Santo. Na prática. Quem lê mais a Bíblia sabe mais Bíblia. Claro.
Quem ora mais Disciplinas tem mais espirituais. tempo de comunhão com Deus. Disciplinas espirituais. Não tenha dúvida disso. Não tenha dúvida disso. Então, estou ligado. Tem que orar mais, tem que ler mais a Bíblia, né? Tem que amar mais o Senhor, tem que ser mais obediente. Batista tradicional diz, crer e observar tudo quanto ordenar, o fiel obedece tudo que o mestre manda. Valeu, pastor. Ô, pastor. Gostou dessa noite maravilhosa aí? Maravilhosa. Feriadão e nós aqui, hein? Glória a Deus, hein? Que Deus abençoe. Semeando. Pessoal, felicidade minha estar aqui com você. Eu sou muito grato ao nosso convidado. O camarada vem para cá, ele tem que pagar. Ele gasta o carro dele, gasolina, aqui não tem Pix, não tem... Aqui é só mesmo coração na obra. A gente acredita no ministério. Aqui, nesse projeto, eu faço isso, eu acredito no ministério. Um conferencista vem na minha igreja, tem avião, tem isso, tem hotel. Quem vem pro Crosscast, leva bom dia, abraço e beijo. Diz, a gente está divulgando o evangelho. Eu e você. Mas o pessoal da Vida Nova, né? E o pessoal das editoras decidiu, né? Carol, Rodrigo, né? Cauane, Claudeni. O pessoal participa com a gente. Eu nem sei por que eles decidiram ajudar. Mas de vez em quando, durante o mês, manda uma caixa de livro, manda as Bíblias bonitas, de comentário. Sociedade Bíblica está com a gente, Pronovos está com a gente, a Mundo Cristão já mandou para nós, né? Eu estou esquecendo de alguém aqui. É muito fiel, já mandou o livro. E hoje, pastor, veio para o senhor da Vida Nova, Uau. Sérgio da Vida Nova, mandou A Conquista da Terra Prometida. Um homem visionário, expandindo aí, alargando as fronteiras da igreja, né? Aí mandou para o senhor aqui A Conquista da Terra Prometida, Augusto Codemos, super rico, né? Exposição de Josué, como usar as lideranças, a estratégia de Josué para o crescimento exponencial da igreja. Que Deus te abençoe. Fico muito feliz de passar as suas mãos aí. Oferta da Vida Nova. Obrigado. Augusto Nicodemos, A Conquista da Terra Prometida. Está indicado, apresentasse para o senhor. Muito obrigado. Para o nosso ouvinte de casa, eu quero terminar o programa indicando para você, sexta-feira da crucificação. Estamos aqui, semana da Páscoa. Pastor Wilson Porte Júnior, editora Vida Nova. Wilson Porte Júnior, grande pastor de São Paulo, servo de Deus, professor, inclusive, de teologia no seminário Martin Busser, é conferencista pelo Brasil e pelo mundo, inclusive no exterior. Está sempre em Portugal, levando a palavra. Pastor Wilson Porte Júnior escreve um livro chamado Unidos pela Cruz. Semana da Crucificação, Noite da Crucificação, Unidos pela Cruz. Exposição de Efésios. É uma mensagem da carta de Paulo aos Efésios para a igreja de hoje. Está aqui. Estou indicando, tá? Recebi o privilégio de indicar. Eu não indiquei sem ler. Eu peguei o meu, li, documentei, estou assinando, dizendo livro de primeira linha. Dá muito estudo, bom esboço do Evangelho. Nas partes das epístolas de Paulo, o senhor, inclusive, faz uma exegese em alguns versículos, hein? Comenta aqui. Estou recomendando a leitura, Wilson Porte Júnior, Unidos pela Cruz, tá? E vou passar já também esse aqui para o pastor. Porque aí já indiquei para casa, o senhor já leva 2. Uau. Porque aqui o senhor vem numa visita e leva 2. Porque o que estou fazendo, sabe o que, pessoal? Estou conquistando aqui para o segundo programa. Para que ele não desista de vir, porque veio para cá, feriadão engarrafado, né? Que ele não desista de nós e que a gente não desista do senhor. Pastor, suas considerações finais, né? E em 2 minutos, sua gratidão aí por ter participado do 22º episódio do Crosscast. E se tiver uma palavra para o nosso ouvinte aí, dê uma palavra aí para encerrar o nosso programa. Fiz 44 anos, domingo, 24 de março, para a semana passada, então para mim foi um presente poder estar aqui, semeando. Eu espero que você que ouviu tenha a humildade de conhecer um pouquinho mais, se inteirar um pouquinho mais pelo trabalho que muitas igrejas como esta aqui, que é uma referência, tem feito com o trabalho nas casas. Deus tem muito para a sua igreja, temos muito a fazer. Eu creio que o Brasil ele é um país pronto para a colheita. Eu gosto de João capítulo 4 e eu acho que a igreja brasileira precisa levantar os olhos e ver que os campos estão brancos para a ceifa. Há um contexto específico. Então deixo meu abraço, minha gratidão à PIB de Campo Grande, ao pastor Carlos Elias, a toda a equipe técnica, ao pastor Robson Gila, que é o pastor de juniores e adolescentes da nossa igreja, que me acompanha aqui no estúdio. E eu, pastor, quero ter, se o senhor não ficar chateado, quero depois dividir um livro, eu vou dar para o pastor Robson, porque ele veio comigo, então quero agradecer a Deus. Aí, o senhor der o endereço do pastor, manda na residência dele. Não. A Vida Nova sempre manda uma coletânea para a gente, uma caixa com alguns livros. Eu tenho alguns exemplares, posso presentear ao colega com o maior carinho. E ele sabe que recebemos, irmãos, de doação da Vida Nova, a gente tem distribuído. Eu tenho sido fiel, inclusive fotografado e filmado, para que eles saibam lá que nós não temos nenhum tipo de botar isso na livraria. Sim. Nós passamos aqui no programa para as mãos daqueles que participam desse projeto de transmitir, Crosscast, transmitir a mensagem da cruz. Bom? Aqui para mim até profético, né? A terra prometida. Amém. Que Deus abençoe, pastor. Muito obrigado. Para mim foi uma honra recebê-lo, reconhecê-lo mais de perto, né? Compartilhar experiência. A gente bebeu água, estou querendo comer 1 quilo de sal para a gente poder ser amigo, companheiro, né? De jornada. E
eu só posso agradecer. Um dos melhores programas que eu fiz nessa mesa, fica meu registro, nessa bancada a gente recebe pessoas muito dignas, muito crentes, muito coerentes. O senhor com certeza entra para a história hoje. Obrigado. Com o 22º episódio. Eu espero que as pessoas curtam esse episódio. Quem não gostar, não é pecado, dá o dislike, quer criticar, comenta. Nós estamos aqui plenamente ávidos para saber o que você pensa. Se você olha para Cristo, pensa que ele é Jeremias ou outra pessoa, diga, porque aí o Espírito Santo nos leva à revelação ideal. Não estou aqui para não receber críticas, dá o like, dá o dislike e se gostou, compartilha com a sua igreja, com o seu rebanho. Deus tem muito para a sua igreja, para o seu ministério. Pastorzão, comunidade querida, programa chegando ao fim, aquele gostinho de quero mais, mas não dá, a gente tem que dormir, já está tarde, né? Daqui a pouco é sábado, tem atividade da igreja, domingo tem culto da ressurreição, na minha igreja é 7 da manhã, na sua igreja também deve ter um grande culto daí da ressurreição, então participa da Páscoa da sua igreja. E eu quero convidar você, nosso próximo episódio será 5 de abril, tá? Será 5 de abril, sexta-feira, 21h30. Pessoal, o tema de universidades volta pesado. Missionários, tem um universitário aí que o camarada é super, né? Super antenado. E a questão ciência, fé, vai para a universidade, perde a fé, a ideologia corrompe, não tem ideologia, vem bater boca com a gente. Se você quer bater boca, vem. Se você quer crescer e aprender, vem também. Aqui tem Café no Bule, aqui tem Tereré na Guampa, aqui a gente faz teologia com seriedade, com profundidade, com intelectualidade, mas com piedade. Isso é Crosscast, transmitindo a mensagem da cruz. Pessoal, bye, letrinha subindo, programa terminando, até sexta que vem. Se liga, aguardamos você no nosso próximo episódio.